Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, menino. Hoje eu tô que tô, viu, gente? Você que tá em casa, a gente já viveu um pouquinho aqui dos bastidores do programa hoje. E a gente tá assim, encerrando hoje uma temática do Janeiro Branco, de janeiro a janeiro, cuidando da saúde mental e espiritual. Eu vou me lembrar, vou dizer a meu convidado, somos seres trinitários, não é? Corpo, alma e espírito. Então, assim, muito bem ter você hoje aqui para levar para vocês hoje no programa falar de quê? Sempre a minha preocupação de trazer, gente, um conteúdo, né, em que a gente possa aprender, em que a gente possa levar algum conhecimento até vocês. Então, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite de quinta-feira, noite muito agradável lá fora, um clima muito agradável, né? Noite assim que com certeza hoje de muita bênção, de muito conhecimento na linha da teologia, da fé, porque nós vamos ainda falar muito disso e dizer assim, uma alegria. Eu quero acolher todos vocês, porque nosso programa ele é da Paraíba a Pernambuco, né? Em todas as cidades onde a Mil Telecom está chegando com muita qualidade, né? Com muita propriedade de qualidade. Então, uma alegria, né? Eu já acolho a cada um e a gente tem buscado melhorar, vamos melhorando cada programa. Ainda há pouco eu discuti aqui com o nosso diretor e nossa amiga Júlia. Vamos fazer quadros musicais, vamos fazer entrevistas, vamos falar de cultura, vamos divulgar a sua cidade, vamos divulgar o seu comércio, enfim, né? O programa é muito aberto. E hoje nós falaremos de quê? Hoje eu tenho a grata alegria de receber aqui nos estúdios da TV Mil Telecom para estar conosco, batendo um papo. Já estávamos, né? A gente já estava num papo assim muito, né, muito envolvente, um papo muito bom na linha da fé. E eu recebo hoje o cooperador da Igreja Batista aqui da nossa cidade, da cidade de Tavares, né? Já aproveito, Luciano, mando um abraço a todos os irmãos batistas de outras cidades. E estamos recebendo Lucandro, né, um jovem aí, né, que vai conosco nessa noite bater um papo gostoso, né, sobre fé, né, sobre religião. E hoje vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Igreja Batista em nossa cidade, na cidade de Tavares, né? O que a Igreja Batista faz. Mas antes de acolher o meu convidado nessa noite, a gente quer acolher você, né? Por essa razão que nós estamos aqui. Então, Luciano, boa noite, é uma alegria. Primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade, porque eu sei que não é fácil, você tem os compromissos na igreja, né? Eu sei que você tem compromisso hoje, mas tirou esse tempo para a gente bater esse papo, né? Muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Falar de Quê? E quem é Lucandro? Né? Um jovem aí, bem jovem, já liderando a Igreja Batista da nossa cidade. Quem é Lucandro? Boa noite, Marcelo. Desde já agradeço pelo convite e estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Nesse momento especial, nessa iniciativa maravilhosa, né? Algo diferenciado aqui para a nossa cidade, para o Sertão, tem uma TV e que fala de assuntos que venha a ser significativo para a sociedade, para a nossa cidade e tudo mais. Meu nome é Lucandro, né? Você já sabe, Lucandro Oliveira Leite. Eu nasci no Ceará, cidadezinha pequena. Cearense. Nunca morei lá, mas nasci. E como veio baixar aqui em Tavares? Como foi essa história? Pronto, aí você morou em cidade paraibana, do interior também aqui, Santinês. E aí, basicamente o motivo de estar aqui, eu casei com uma jovem daqui, Terezinha, você conhece muito bem. Muito bem, manda um abraço para Terezinha. Minha esposa, um abraço para ela também. E o motivo foi estar à frente da Igreja Batista. Então estou há 4 anos aqui na cidade, tentando desenvolver esse trabalho junto com os irmãos ali, queridos daquela comunidade. Então, assim, estudo filosofia, sou formado em filosofia. Hoje faço um mestrado também na Federal. Na Universidade Federal, mestrado em filosofia, e os campos que eu gosto, a teologia, a filosofia é onde eu gosto de navegar um pouco. Muito bem, né? Já sentindo assim o peso do nosso convidado, e estamos aqui, como eu já disse, para a gente bater esse papo, né? Interagir com vocês. Nós ainda não temos, Luciano, um quadro de perguntas, gente. Muita gente me pergunta, mas como o programa é novo, no decorrer do tempo a gente vai abrir o quadro de perguntas. Então eu já começo
mandando um abraço a todos os irmãos hoje da Igreja Batista. Onde funciona a Igreja Batista aqui? Pronto, a Rua da Saudade, próximo ao cemitério. Não tem erro. Chegou ali, você vai ver lá o nome Templo Batista. A gente tem programações ali na quinta, estudo bíblico, a gente estuda um livro da Bíblia, quinta 7h15. No sábado às 4 horas a gente tem uma programação jovem. E domingo a gente tem uma escola bíblica, que a gente chama às 6 horas à noite, o culto normal, os dias das programações. Eu, diante de um jovem, né? De um jovem, e hoje a gente fala muito, tem eu tenho uma frase de Francisco de Assis que dizia assim: qual é o grande milagre de Jesus? Não é? Qual é o grande milagre de Jesus? É continuar fazendo que jovens como vocês se apaixonem por Ele, não é? E queiram seguir, não é? Queiram anunciar. E hoje, falando de que no programa Janeiro Branco, eu já trouxe aqui uns padres amigos, hoje trago você com muita alegria, porque eu vejo quanto a fé tem nos ajudado, não é? Quanto a fé tem nos feito crescer, quanto a fé tem nos feito transcender, e é isso que o mundo hoje precisa. Me diga um pouco da sua história, né? Como foi a história de Lussandro? Você sempre foi batista? Não. Assim, nasci em um lar católico, né? O comum no Brasil. É comum no Brasil, né? A nossa tradição aqui religiosa. Lá no Ceará. Nossa tradição brasileira é católica, né? Então nasci. Meu pai é católico até hoje. Eu nasci numa tradição católica. Eu sempre gostei de leitura. Então eu comecei a ler cedo, assim. Então, e gostava de ler já alguns filósofos, assim, de forma superficial, naquela leitura profunda, que precisa de mediação de professores, de mestres, né? Mas já li alguns filósofos, e aí cheguei na Idade Média, comecei a ler Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e comecei a gostar. E já li a Bíblia também um pouco, e comecei a me interessar muito por a Bíblia e tudo mais, e comecei a estudar. E na minha cidade, lá onde eu moro, normalmente tem a igreja católica e tem uma igreja evangélica, tem 2 igrejas evangélicas, a Batista e a Assembleia. E aí eu gostava muito da tradição, né, católica, que não é uma crítica, sair por isso ou por aquilo, gostava muito, mas aí comecei a ir algumas programações, os colegas na Igreja Batista, comecei a gostar bastante do modelo, das coisas que aconteciam ali. Eles falavam muito da Bíblia, e eu estava lendo naquele momento, e aquilo me pareceu bastante peculiar para mim, e eu comecei a gostar também. Então, da escola bíblica que chamavam, chamam até hoje de escola bíblica. Assim, é um resumo, né? Obviamente, isso é um resumo. Mas comecei a gostar bastante. Aí tinha alguns amigos da igreja começaram a convidar, e comecei a ir, comecei a gostar. Aí falei para meus pais que queria continuar indo, meu pai, minha mãe. E aí realmente fui para a Igreja Batista. O apego principal foi nesses estudos, nessa escola bíblica e tudo mais. Era uma missionária muito querida na cidade também, a Rosinha, o nome dela, Josivaina, pessoa muito querida, e ajudou bastante. Cidade pequena e tudo mais, então não foi assim, eu saí por uma divisão, por alguma coisa, não. Saiu de forma tranquila. Muito tranquila. Uma opção tranquila. E antes do programa a gente já conversava, eu tenho muitos amigos na Igreja Batista, né? Tenho amigos pastores, tenho muitos amigos que frequentam a Igreja Batista, inclusive admiro muito. E a gente falava antes do programa da seriedade, né? Aqui eu assino embaixo da seriedade da igreja. E depois então você foi seguindo. Sim. Fui seguindo e aprofundando um pouco mais. E aí o desejo... Hoje você é cooperador, né? No caso aqui deixa eu entender. Mesmo tendo aqui tendo a fundação da Igreja Batista, então você ainda não é pastor. Porque assim, para você, em questão institucional, o meu cargo lá é de pastor, é de líder da igreja. Funciona como pastor na prática. Você responde pela igreja. Isso. Aqui é uma congregação, então não é legal, porque precisa de alguns critérios para ser uma igreja oficial. Aqui tem um processo para isso, para você se tornar uma igreja. E quem reconhece esse processo? Pronto. Por exemplo, as igrejas, normalmente esses trabalhos são abertos por outras igrejas, que são batistas. Então, por exemplo, quem veio para cá foi a Igreja Batista de Boa Ventura, na pessoa do pastor Divino. Eles vieram em 2008, aí começaram a abrir o trabalho aqui, junto, em parceria, fizeram o templo e tudo mais. Aí eles vão enviar os missionários, que no caso, o que a gente faz é missionário, tá liderando a igreja aqui. Mas desde sempre assim, para você ser pastor, você passa, vamos dizer, ou pelo concílio, você reúne com outros pastores batistas,
vamos dizer, uma sabatina. Aí faz uma série de perguntas para ver se a pessoa está capacitada ou não. Teologicamente, eles ficam com a área, ou a própria igreja local reconhece. Então, as igrejas realmente reconhecem, às vezes não é necessariamente passar por uma sabatina. Esse é o processo. Não passei ainda por questões particulares. Deixa eu entender, Sandro, e também quem está em casa conosco entender, e com certeza para quem está assistindo o programa e é batista já entende, mas para nós entendermos melhor, depois dessa sabatina, depois dessa escolha que é feita por um grupo, é um grupo de anciãos ou um grupo de pastores? Pastores. Em algumas igrejas chamam-se grupo de anciões. No caso da Igreja Católica, é bispos ou cardeais que fazem essas escolhas, né? São também indicações da hierarquia. Mas no caso da Batista é um grupo de pastores. De pastores, isso. Depois feita essa escolha, é feita alguma cerimônia de posse? Sim, faz um culto de posse e tudo mais. A gente, porque assim, essas compreensões também às vezes vão mudando. Antes era necessário passar por uma sabatina dessa. Hoje Muito bem, voltamos, viu? Como é ao vivo, muitas vezes a gente tem os problemas que acontecem. E coincidentemente, depois de 3 programas, esse é o primeiro que a gente enfrenta um probleminha, mas como a gente tem uma direção eficiente, logo resolveram. E eu estava aqui com o amigo Luciano, que é cooperador da Igreja Batista, para a gente não perder o fio da meada que a gente vinha numa conversa tão gostosa. A gente estava falando da sabatina para a escolha, né, dos pastores da Batista. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Eu vou perguntar uma coisa muito íntima, né? Há pretensão em você chegar ao cargo de pastor? Sim. Quando a gente é enviado assim como missionário já está à frente da igreja, já fica um pouco claro. Lógico que na igreja, assim, a Igreja Batista, quem reconhece que a pessoa tem esse dom, esse talento, é a própria igreja. A liderança auxilia, né? Mas no trabalho, no amor pro próximo, no auxílio,
na dedicação às escrituras. Então, tem práticas comuns na vida cotidiana da comunidade que evidenciam se a pessoa tem ou não as habilidades de se tornar um líder ali na comunidade. Quem reconhece isso é a igreja. Eu tenho um desejo. A igreja reconhecendo, fica tudo certo. Temos aí, né, um pastor super jovem, né? E eu acho que essa atualidade bonita, essa paixão pelo evangelho, um pastor super jovem que com certeza tem muito a contribuir, né? Eu vi também, né? Eu vi também que vocês fazem muitos trabalhos. Já estive lá na sede da igreja, já estive lá no Chá das Mulheres, não é? Convidado pela irmã Terezinha, já fui lá dar uma palestra sobre o autocuidado, não é? Já estive lá, já conheço o trabalho de vocês. Como disse, tenho grandes amigos lá dentro da igreja, dentro da denominação batista. E hoje, contando com a sua presença hoje aqui, e eu estava lhe perguntando no início do programa, Lucandro, existem várias denominações batistas, né? As mais tradicionais, né? Aquelas que são um pouquinho mais abertas. Em qual dessas vocês se encaixam, não é? E, por exemplo, a Igreja Batista, hoje que está em Tavares, deve obediência a que igreja? Até se transformar, de fato, em igreja independente. Pronto. O trabalho aqui, que eu disse, foi aberto por Boa Ventura e Nova Olinda. Esqueci, mas teve Nova Olinda também. A Igreja Batista de Nova Olinda. Então, eles quem cuidam de forma oficial e legal da igreja. Porque tem aquela questão de prestar conta, tem umas questões legais que eles respondem, institucional também, com a gente, com a responsabilidade do trabalho que eles mesmos quiseram e tiveram o desejo de abrir aqui na cidade. É eles que respondem assim de forma legal e tudo mais. Esse aspecto da igreja, na pessoa do pastor Edivino e pastor Heron em Nova Olinda, certo? Aqui, a gente, assim, a gente... Porque a Igreja Batista ela é um pouco diferente de algumas igrejas evangélicas. Mas, como você disse, tem algumas diferenças também. Então, tem desde a Batista mais tradicional, a mais já um pouco pentecostal, né? Vamos dizer assim, linha teológica e a liturgia ali dos cultos. A gente é a primeira igreja batista, então a gente estaria mais aí para o lado tradicional para as pessoas entenderem. Isso tem, vamos dizer, facetas teológicas, doutrinárias e tudo mais, mas seria uma primeira igreja batista. Nós vamos falar no segundo momento do programa. Nós vamos. Quero mandar um abraço para o nosso empresário, proprietário da Mil Telecom, que está assistindo também. Márcio, um grande abraço, não é? Estamos aí despontando nessa ideia de TV, não é? E parabenizo você pela essa iniciativa, não é? Eu vou explorar mais no segundo ponto. Eu quero falar de neopentecostalismo dentro das igrejas, não é? A questão do reteté, de muitas coisas hoje que se usa. Quero pedir sua opinião. Como é que vocês, enquanto batistas, vocês analisam tudo isso, mas eu vou deixar para o segundo bloco, certo? Lucandro, vivemos numa sociedade, a gente já discutia isso hoje, não é? Vivemos hoje numa sociedade, vocês têm um trabalho com jovem, a gente vê hoje a nossa psicanalista, quinta-feira passada a gente discutia isso, que cada vez mais cresce o índice de suicídio com criança, com jovem. A gente vê um vazio existencial, como também vemos uma busca pelo transcendental, a fé. Vemos muito isso também, graças a Deus. Não é? Mas vemos hoje uma sociedade cada vez mais vazia de si mesmo. Não é? Vazia de si mesmo, vazia de muitas coisas, em que basta vocês ver, a gente ver os conteúdos de internet, de muitas coisas, são conteúdos que passam, né? Que não deixam muita coisa, Qual seria hoje, na sua opinião, né? Você como um teólogo, você como alguém muito instruído, você como um jovem, um futuro pastor que com certeza terá uma carreira brilhante, como é que você olharia hoje tudo isso e na sua análise, como é que Jesus, vindo hoje, não é, viria todas essas questões, como é que ele usaria, né? O termo é esse, como é que ele usaria do ministério dele hoje para falar ao mundo, não é? Claro que é atual a palavra, mas como é que ele usaria para falar a tantos jovens, a tantas coisas hoje, a tantos desafios, frente à internet, frente a tantos desafios? A pergunta é profunda, tá certo? Ela não é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Acho que tem muitos problemas e possíveis soluções diferentes aí.
Eu gostaria de começar com uma questão filosófica, tá certo? Tem um autor, ele inclusive é ateu, um filósofo, o nome dele é Albert Camus. Ele escreveu alguns livros, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura também, escreveu O Estrangeiro, tal, um livro muito impactante dele, só que tem um livro que é muito especial dele, que é O Mito de Sísifo. E nesse livro ele faz uma provocação filosófica muito interessante, para falar dessa questão do vazio existencial. Ele começa dizendo, ó, a única pergunta, a única questão filosófica a ser levada a sério é o suicídio. Por quê? Ele partisse de um princípio, falando de suicídio, mas é uma questão filosófica. Eu ainda não estou tratando da questão sociológica nem espiritual. Porque ele diz o seguinte, se Deus realmente não existe, se Deus realmente não fundamenta nossa vida psíquica, moral, social, então se não tem um fundamento último para a realidade, a vida não tem sentido. Não teria um sentido final. Por quê? Porque tudo, as leis, a educação, qualquer movimento que estrutura a sociedade, ela parte de pressupostos sociais, históricos, pontuais. Tem nada que diga assim, isso é um valor último e transcendente. Até os direitos humanos aí, eu diria que entraria em xeque. Não que eles não devessem existir, mas que eles não têm um fundamento último. Por exemplo, os 10 mandamentos, por exemplo, todas as constituições democráticas têm os 10 mandamentos como modelo institucional. Por exemplo, não matarás, né? É tanto que eu gosto muito de literatura, o Dostoiévski, em Crime e Castigo, o personagem principal, Raskolnikov, ele mata uma pessoa e pensa que vai ficar tudo bem. Então, o que é que ele está tentando fazer? É matar ou não matarás. Quer dizer, será que ainda eu vou ficar em paz comigo mesmo se eu desobedeço esse mandamento de Deus? Então, assim, essa provocação de Albert Camus nos traz para uma situação que eu acho interessante, que é pensar o quanto Deus é importante para a sociedade, o quanto Deus é importante para a estrutura do universo, para dar sentido e tudo mais. Lógico que aqui a gente não está dizendo que a pessoa não acredita em Deus, ela não possa encontrar algum sentido, algum valor. Alguns, por exemplo, que era ateu, encontrar no humanismo, em alguma outra forma de expressão de movimentos sociais. Mas eu acho que isso é insuficiente para a gente. Então, Deus é quem fundamentaria isso. A nossa vida em sociedade, a nossa vida em tudo mais. Agora, aí tem que ter um cuidado, porque as pessoas vão dizer, não, mas cada religião tem uma percepção de Deus diferente, né? Seria um pluralismo religioso. Mas, no final das contas, o que a gente está dizendo é que não é as percepções que tem de Deus que fundamentaria a sociedade, mas a existência própria de Deus que fundamentaria. Então, essa seria uma diferença significativa. Agora, entrando na questão particular, quer dizer, de suicídio, de tudo mais, eu achei sim que é aquela ideia que você... Acho que tem que buscar um sentido espiritual realmente para a vida, em Deus, inclusive na sua pessoa e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Assim, se eu tivesse a certeza que Deus realmente não existe, eu acho que ele enlouqueceria, sabe? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, não tem validade nenhuma. É que nem o apóstolo Paulo lá em Coríntios, né? Tem um pessoal na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição. Porque se você não acredita na ressurreição de Cristo, você não acredita na ressurreição final de todos os corpos. Então, qual era a complicação? Paulo diz, não, ok, se vocês acreditam nisso, então vocês vão para casa, comem e durmam como se não houvesse amanhã, porque a vida acaba na morte. Então, por mais que a gente quisesse trabalhar se seria bom para a sociedade melhorar, você morreria e tudo ficaria para trás. Então, acho que um problema muito hoje é que houve uma crítica muito forte aos movimentos religiosos, e a religião, principalmente pelos filósofos iluministas, isso afetou muito a sociedade, e eu acho que tentaram jogar, vamos dizer, a alga suja e o bebê junto, vamos dizer a expressão aí popular, porque a religião, ela tem um papel muito importante para a sociedade, certo? Sim. Fundamental. A gente não tem nenhuma sociedade em que, no seu nascente, na sua gênese, não tinha algum movimento religioso. E aí eu entendo, por mais que eu discorde de tradições, as tradições religiosas são diferentes, eu entendo que isso acontece, inclusive, porque tem uma expressão de provérbio que eu acho muito boa. Deus colocou no ser humano o senso da eternidade. Então, isso tem um livro na Bíblia que eu... Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente, leiam a Bíblia. Eu acho que já ajuda muitos problemas das pessoas. Por quê, gente? A Bíblia é o livro mais importante de toda a história da humanidade. Ela, inclusive, muita gente morreu para ter acesso à Bíblia. Então, muita gente morreu para ter uma cópia de uma cópia de um texto. E essas cópias transformaram muitas vidas. E a gente tem hoje a Bíblia completa em casa, né? Então, ame a Bíblia, não naquele sentido de amar porque a palavra de Deus é distante, né? Mas tendo contato com ela. Isso é um recado que eu daria também, tá certo? Porque nós temos a oportunidade do século XXI de ter ela completa. Nem todo mundo, nem toda época, nem todo povo tem. Hoje é muito fácil, né? Você pode tê-la pelo celular, né? Você pode ter na tela do computador, você pode ter de forma auditiva, né? Ouvi-la, né? Depende. Agora eu gosto muito das
tenho muito cuidado na questão das traduções, né? Muita questão das traduções, mas é muito acessível hoje, né? É um livro muito acessível hoje e é um livro que eu costumo dizer atualismo, né? E aí eu vou perguntar a você, como cooperador da Igreja Batista, talvez como futuro pastor, Deus é quem sabe, já lê isso quantas vezes? Assim, eu normalmente eu não dificilmente Já eu chegou conto, aquele momento de dizer assim, eu já li de trás para frente 5, 6 vezes. Não, mas no mínimo umas 4 vezes eu já li aí. Toda. Toda, já. É? Porque assim, como pastor e o padre certamente também, vamos dizer, eu não gosto, entre aspas, ferramenta do trabalho, é sua ferramenta, né? Se você... É um instrumental. Não é? Se você, biblicamente falando agora, pensando aí nas cartas pastorais, Tito, 1º e 2º Timóteo, quando eu entrei, por exemplo, no seminário, eu fiz um voto comigo mesmo e Deus. Passar um ano estudando as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, né? As cartas que Paulo escreveu, que trata dessa ideia da vocação, do ministério, do sacerdócio e tudo mais. E uma das coisas impressionantes é o zelo que tem que ter pela palavra, né? Timóteo, por exemplo, ele foi educado desde novo, né, por sua mãe e tal, e eles continuam. Então, como, nesse sentido, se você vai fazer um trabalho honesto, como a Bíblia ensina e tudo mais, você tem que amar a palavra. Porque tanto que lá na nossa igreja, para quem prega, quem dá estudo, nós temos uma regrazinha, entre aspas, né? Que é assim, só leva um sermão, só leva um estudo, se serviu para você. Certo? Se você tem capacidade de colocar em prática, se aquilo transformou a sua vida, afetou a sua vida. Eu costumo dizer, trabalhei com jovens também na Pastoral da Juventude, 15 anos, que o primeiro ouvido é o meu. Não é? O primeiro ouvido, assim também como você, né, que lidera lá na Igreja Batista, é um referencial. Né? O primeiro ouvido é o nosso, né? Que estamos ali proclamando, anunciando, falando. E assim, eu sou apaixonado por tudo isso, porque diante do que você diz, né, eu vejo, mesmo no mundo tão secular hoje, mas eu vejo de fato o quanto a palavra ela é atual. O quanto Deus ele age e ele transforma as pessoas. Eu já vi histórias belíssimas de superação, histórias belíssimas. Eu dizia, Lucandro, quinta-feira passada, a gente conversava sobre isso, né? Eu já vi gente sair do fundo do poço, né? Na própria psicologia, dentro dos nossos consultórios, uma pergunta que eu costumo fazer muito a meus pacientes e faço sem nenhum problema: você tem fé? Né? Você tem fé? Se tiver, exercite a sua fé, independente de que essa fé seja católica, seja batista, seja evangélica, não é? Mas olhe para cima, né? Lance esse olhar para Deus, para o infinito. Né? E a gente sabe, e hoje, assim, a grande questão, meus queridos internautas, queridos telespectadores da TV Meu Telecom, é que querem tirar Deus de tudo. Hoje eu trabalho nas escolas, querem tirar Deus da educação, querem tirar Deus da família, querem tirar Deus de muitas coisas. Isso é um desastre. Isso é um desastre. E aí, né, esse é um movimento, vamos dizer, forte, né, no mundo. Porque assim, o secularismo, por incrível que pareça, é um movimento europeu. É um movimento que sai da cristandade. Por exemplo, eu vi uma palestra eu vi alguém falando que estudava na Alemanha, e um jovem lá no mestrado, ou era doutorado, disse assim, como é que vocês lidam no islamismo lá com o secularismo? Ele disse, não tem esse problema. Quer dizer, porque o secularismo é um movimento dentro do Ocidente, e o Ocidente, ele herda, o Ocidente é construído nessas bases, que a gente gosta delas ou não, na tradição greco-romana, né, na filosofia grega, o direito romano, e na teologia judaico-cristã. Então, isso é o que forma todo o imaginário do Ocidente, seja na literatura, nossos grandes escritores, seja no direito e tudo mais. Tanto, por exemplo, na pedagogia. A pedagogia, o primeiro pedagogo é Ecumênios. Assim, a palavra, não que não existissem pessoas que exercessem essa profissão, que seria um anacronismo, existe, né? Desde a Grécia Antiga, mas na modernidade ele era cristão. Por exemplo, na Reforma, no movimento da Reforma, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, disse, ok, eu traduzi a Bíblia, botando uma linguagem bem simples, mas o povo não lê. E aí o que é que faz? O que foi que começou? Uma educação pública. Então, as grandes universidades, criadas pela Igreja Católica, até hoje, né, Cambridge, Harvard, no caso dos Estados Unidos aí não, pelos protestantes, quando foge da Inglaterra por perseguição política e religiosa, a fundar a Nova Inglaterra nos Estados Unidos, então pastores fundam Harvard. Então muitas universidades, muitos hospitais, por exemplo, o grande avanço na astronomia foi devido à fundação pelo papado da universidade
na Itália, de medicina e de observatório, em que eles estudavam certas coisas lá. Então, a igreja, a cristandade contribuiu muito para a educação e a gente distanciou muito desses processos. E ainda tem, assim, uma coisa que nós temos que tirar muito, assim, para vocês também que estão em casa, é que ainda tem aquela linha, não é, que se diz assim, não, fé e ciência não se dão bem. Claro que se dão. Não é? Eu já vi coisas fantásticas de cientistas que dizem assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se pesquisa, mais a gente chega à conclusão que Deus existe. Não é? Eu vi uma coisa fantástica esses dias, um cientista, não é, cristão dizendo assim, que dentro de nós, não é, veja que coisa perfeita a criação do homem, não é? Quando Deus criou o homem. Dentro de nós há um ponto na nossa mente que nos liga diretamente ao universo. Não é? Nos assim, liga a Deus. Não é? Por exemplo, a ciência também. Tanto que tem um filósofo que eu gosto muito de estudar ele é um filósofo protestante, atualíssimo. O nome dele é Alvin Plantinga. E ele virou a mesa de alguns debates no contexto anglo-saxão, americano, em que tem muitos debates em que a academia, a universidade não era um lugar para a fé, esse tipo de coisa, né? E que a religião atrapalha muito a ciência, o avanço científico e tudo mais. Então era melhor se render ao secularismo e essas coisas. Lógico que há uma complexidade aí que a gente tem que ter cuidado, que tem tradições religiosas diferentes, e isso tem que ter espaço na sociedade democrática e tudo mais. Só que tem um ponto que é interessante. Os pais da ciência moderna, a imensa maioria eram cristãos, e a ciência nasceu. Essa é uma pergunta que o Alvin Plantinga faz, que é muito interessante. Por que a ciência nasceu na Europa, cristã, e não na Índia, não na China, em continentes em que tinham pensadores inteligentíssimos, preparados, e não nasceu nesse continente? A resposta é óbvia, porque os fundamentos da fé cristã auxiliaram esses pensadores a descobrir certas leis. Por exemplo, Isaac Newton era crente. Isaac Newton dava aula de EBD, vamos dizer, catequese. E tanto que poucas pessoas sabem, ele escreveu muito sobre teologia, escreveu um comentário muito até interessante sobre Daniel. Então, Isaac, tanto quando ele, em princípio da matemática, é interessante que as pessoas associam a fé, né? Então, quando vão dar aula lá sobre o princípio de matemática, diz a lei da física, mas não fala nada de Isaac Newton, sobre como ele descobriu isso, né? Tanto que ele fala lá, além do homem de gigantes, né? De pensadores passados, ele disse que não inventou lei nenhuma, só descobriu as leis que Deus criou. Assim como tem as leis lá dos 10 mandamentos, a lei moral, existe a lei natural. Então, porque eles sabiam que existe um Deus que cria leis morais, tem um Deus também que cria leis naturais. Então, a maioria dos cientistas modernos, da ciência moderna, Isaac Newton, o pai do método científico, Francis Bacon, também era cristão. Então, a imensa maioria. Tanto que tem um livrozinho, não tem tradução no português ainda, Day for Day Glory, para a glória de Deus, em que esse pesquisador, ele é um sociólogo, ele faz uma pesquisa da maioria dos cientistas modernos que estavam envolvidos ali no processo da ciência e tal. E ele descobre que mais de 80% tem fazia parte de alguma tradição religiosa. Então, é falso essa ideia de que a fé é inimiga da ciência. O que é inimigo são pensadores, às vezes cristãos também, que aí faz uma ligação equivocada, uma combinação que não é correta, mas em si não são inimigas não. Muito bem, né? Vocês já puderam ver nesse primeiro bloco do programa, a gente, né, discute esse tema muito atual. E assim, quanto tempo temos, diretor? Aqui é tudo ao vivo, viu? Vamos ao intervalo comercial e vou aproveitar para dizer assim, divulgue seu negócio, divulgue sua empresa, nos procure, né? Divulgue o seu comércio, divulgue a sua empresa, para que o nosso programa, cada quinta-feira, possa, assim, dar passos largos, né? Como eu já disse, a gente quer crescer, mas quer crescer levando conteúdo para vocês. Programa Falar de Quê? Vamos um breve intervalo e nós já voltamos hoje contando com a presença do nosso amigo Lussandro, né, nesse bate-papo. E o segundo bloco, aí nós vamos entrar na questão de algumas questões assim um pouco polêmicas nos dias de hoje, né? O neopentecostalismo dentro das igrejas, como é que vocês verem isso? Questão de muitos outros pastores que usam da fé, né, para a venda de muitas coisas, que dentro da igreja católica também eu vou explicar a teologia da libertação, é um mal terrível, né? Então vamos para o intervalo e nós já voltamos já é o tempo que a gente tomou a água, para o segundo momento do nosso podcast hoje no programa Falar de Quê?
Você está assistindo o programa Falar de Quê? Com Manuel Marcelo. Oferecimento New Telecom. As parcerias com a Mil Telecom são essenciais para nossos clientes. Ao unir forças, entregamos soluções mais completas e eficientes, oferecendo serviços de qualidade e inovação. Essa colaboração resulta em maior satisfação dos clientes, proporcionando-lhes experiências aprimoradas e maior valor agregado aos nossos produtos e serviços. Mil Telecom te conecta. Quando você adquirir um dos nossos produtos da loja de imóveis Cordeiro, pode ter certeza que você está adquirindo o melhor. Nos preocupamos muito com a qualidade dos nossos produtos. O acabamento e o design é escolhido cuidadosamente para os nossos clientes. E tudo isso para você montar o ambiente que você desejar. Cozinha, sala, quarto, aqui tem de tudo para o seu lar. Você encontra nossas lojas físicas na cidade de Tavares, Princesa Isabel, Água Branca na Paraíba e também em Santa Terezinha, no Pernambuco. Venha nos visitar porque as lojas de imóveis Cordeiro é o lugar certo para você deixar sua casa mais bonita, funcional, com conforto e, claro, com móveis, eletros e colchões que tem a ver com você. Em janeiro, a revolução do entretenimento começa. Apresentamos a Mil TV, sua porta de entrada para uma programação local incrível. Podcasts envolventes e bate-papo ao vivo com convidados especiais. Com uma série de programas para todos os públicos, a Mil TV oferece uma experiência única. Prepare-se para uma jornada emocionante. New TV, sua experiência de entretenimento, sempre conectada ao que há de melhor. Aguardem em janeiro. Abastecimento de veículos para muitos parece algo simples, mas aqui nós levamos a sério. O Grupo Cordeiro está trazendo para Tavares uma nova experiência em abastecimento. Posto Cordeiro, combustíveis de alta qualidade e excelência no atendimento ao cliente. Marcou na bomba, é o que está no tanque. Responsabilidade, seriedade e confiança em tudo que faz. Esta é a marca do Grupo Cordeiro, localizado às margens da PB 306, Tavares, Paraíba. Posto Cordeiro, uma nova experiência em abastecimento. Você está assistindo o programa Falar de Quê? Com Manuel Marcelo. Oferecimento New Telecom. Água, não é? E você que está em casa, também espero que tenha tomado uma água e vamos continuar, que o papo aqui estava legal. Hoje estou recebendo o nosso cooperador da Igreja Batista local, né? Aqui da nossa cidade de Tavares, Lucandro, e a gente falamos no primeiro bloco, né, de fé, ciência, abordamos muita coisa. Agora, nesse segundo bloco, né, eu quero lhe perguntar, né, a gente vendo o avanço de tanta coisa, o relativismo, por exemplo, dentro da Igreja Católica temos a teologia da libertação, que é um mal enorme à Igreja. E você, como cooperador da Batista, como é que você vê esse avanço neopentecostalismo dentro das igrejas? Hoje é venda de uma coisa, é venda de feijão, é venda de lenço, é venda de uma... Como é que vocês analisam também tudo isso? Pronto, normalmente esses assuntos são mais polêmicos, né? Mas é muito importante, assim... Porque uma coisa é você criticar os outros, né? Difícil é você fazer uma autocrítica, né? Olhar para, vamos dizer, ao seu público, que se diz evangélico, né? Porque normalmente, os segmentos que não são católicos normalmente já são denominados evangélicos, né? Só que tem igrejas e igrejas evangélicas que são diferentes também. Tem aproximações teológicas, a maioria delas, né? Mas também tem diferenças teológicas. Há um grupo, né? Eu estava vendo um movimento, só não interrompendo, um movimento, acho que antes da pandemia, eu achei muito interessante, que nós também temos um movimento de pastores dizendo assim, voltemos à nossa primeira essência. Uhum. É uma faixa tão bonita,
lá na frente de uma igreja, né? Voltemos à nossa primeira essência, né? Que a gente vê que a coisa está tomando... Aí entrando nessa questão das igrejas neopentecostal, e aí tem um problema, que a gente, assim, eu primeiro falar no sentido teológico, que é a teoria da prosperidade, né? A teologia, melhor dizendo, da prosperidade. A troca, não é? Que é basicamente aquela ideia que, como você é filho de Deus, você é servo de Deus, então, e ele é o dono do universo, e portanto está à sua disposição todos os recursos, então, se você obedecer seus mandamentos e tudo mais, ele tem a obrigação de lhe ajudar. Mas normalmente essa linguagem ela vem embutida também de doação. Então, você vai lá, normalmente para a igreja ou para o pastor, você dá uma quantia X e Deus vai lhe abençoar, Deus vai fazer você ter um carro do ano, você vai ter, sei lá, a sua empresa vai prosperar, avançar e tudo mais. E aí você não tem uma mensagem mais da cruz, você não tem uma mensagem mais... Pronto, era isso que eu ia exatamente lhe perguntar, né? Estão tirando a cruz, né? Estão tirando muitas coisas da essência do evangelho. Não se fala mais em sofrimento, isso. Não é? Porque falando em sofrimento, não é? Falando em dor, em sofrimento, aquele que Cristo disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz, não se fala mais. Isso, exato. Né? E assim, e a teologia da prosperidade, ela tem um problema muito grave, que é o seguinte, a ideia de que Deus, ele tem linguagem tipo assim, colocar Deus contra a parede, né? Determinar. E essa é uma linguagem extremamente negativa, porque é uma linguagem, né, equivocada para se usar contra Deus, né? E, inclusive, desrespeitosa, pelo menos eu entendo assim. E a teologia da prosperidade, aí você vai ter pastores, ou pessoas que dizem pastores, né, que eu não considero mercenários, literalmente, que usam realmente, pessoas às vezes que estão buscando uma fé, estão buscando uma solução para a sua vida, estão com problemas, às vezes, entrar na igreja atrás de um refrigério, de ouvir a palavra e ter uma solução para a sua alma e tudo mais. E aí ver nessas pessoas uma possível solução, porque eles oferecem muito, né? E aí, o que é que acontece? Eles compram, né? Vamos dizer, comercializam a fé. Isso é um problemaço, certo? Porque o cristianismo não é assim, certo? Deus não tem a obrigação de nos enriquecer. A mensagem da cruz é mais importante do que qualquer outra mensagem, que, na realidade, essa mensagem é que traz as outras mensagens. Vamos dizer, eu gosto muito dessa linguagem. E tem um livro na Bíblia, que eu acho que é o livro, assim, que, como toda a narrativa, ele é o mais significativo para falar contra a teoria da prosperidade, que é o livro de Jó. Que é um livro que deve ser lido e relido. Por quê? Porque o livro de Jó tem uma narrativa muito forte, que é o seguinte, o diabo, né, chega ali no céu, não sei o que ele estava indo lá, mas entra lá, e Deus fala das características de Jó, né, o que é um homem íntegro, sábio, temente a Deus, né, se livra do mal, essas coisas. Aquele modelo de fé, realmente. E um modelo para outras pessoas dentro da sociedade, mas que prosperava também, era um homem rico, muito respeitado. E aí a acusação de Satanás, do diabo, é o seguinte, ele é assim porque o Senhor protege, porque o Senhor enriquece, porque não falta nada. Então o Senhor cerca de frente e por trás. Ou seja, há uma zona de conforto, isso. No caso. Então né? A acusação é a seguinte, é que Jó não está servindo a Deus simplesmente porque ele ama Deus, mas pelos bens. Então é uma troca. E aí Deus vai lá, não é Satanás que pede para tocar em Jó, é Deus que entrega Jó de bandeja a Satanás. Vai lá e tira tudo, só não toca nele. Ele realmente vai lá. E aí, Jó é o crente da história. Vamos dizer, Jó é o servo obediente. E realmente, ele perde os filhos, perde os bens, perde a saúde. Agora, dentro dessa questão de Jó, a gente pode analisar, eu, pelo menos como psicólogo, a resiliência, o saber lidar com o sofrimento, a frustração, de ser tirado a perda, né? A perca, os filhos, as propriedades. É muito bonito, não é? Dentro disso aí está a resiliência, está a saber lidar com muitas coisas, né? Isso, e Jó sofreu, né? Obviamente Jó sofreu, e os capítulos finais são muito interessantes, porque Jó, ele vai tentar pensar um pouquinho com mentalidade, vamos dizer, sem cometer com cuidado anacronismo, dessa teologia da prosperidade. Eu estou fazendo as coisas certas, por que isso está me acontecendo? E aí ele vai fazer perguntas a Deus, e Deus não dá nenhuma resposta. Eu achei muito interessante. Deus faz perguntas. Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei o firmamento do céu, as estrelas? E é um monte de perguntas que Deus vai fazendo, porque o que é que Deus está mostrando para Jó? A resposta de Deus para Jó é ele mesmo. Quem fala isso é um teólogo que eu gosto muito, Sproul. Ele diz, a resposta de Deus para Jó é o próprio Deus. Ele mesmo. E isso é interessante. Quer dizer, Deus pode me abençoar? É óbvio que Deus pode me abençoar, inclusive com bens materiais. Mas eu não posso fazer uma troca. Tem uma parábola de Jesus no Novo Testamento que é muito significativa para isso. Que às vezes ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Só que não é. Muito conhecida, né? Só que não é a parábola do filho pródigo. Eu acho essa descrição equivocada. É uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Jesus começa a história assim, dizendo,
é um pai que tem 2 filhos, um vai embora, tá perdido, né? Viver uma vida dissoluta, gasta o dinheiro e uma hora lembra, e lá vai cuidar dos porcos, que era um animal indigno para os judeus, né? E aí ele lembra que tinha pai, lembra que tinha família, que pecou contra o céu, ele volta arrependido, e o outro fica em casa obedecendo. E quando o pai vê aquele filho retornando, ele tem a intuição e perdoa o filho, restitui a família. O outro que está lá, o fuxiqueiro vai dizer, tem um batidão ali. Ele escuta, né? Ele escuta tem que tá festa. tem uma festa ali. Tem festa por aí. Matou o novilho, que é para fazer banquete para gente importante e tal. Quando fazia grandes banquetes, matava o novilho, ele mata pro filho. E o outro fica extremamente irado, com raiva. O pai convida para ele entrar e participar da festa, ele não quer. E aí a questão é a seguinte, ele diz, olha, eu tô aqui a vida toda trabalhando com o senhor. Botando na linguagem bem simples. E o senhor nunca me deu um cabrito, quer dizer, para ele o senhor, esse que estava fora, gastou tudo, quer dizer, uma vida dissoluta, o senhor dá o novilho, o melhor, né? Aí o pai diz uma coisa espetacular. O que eu tenho é teu. Mas o que é que Jesus conta nesta história que é espetacular? Que tem 2 filhos perdidos. Um é perdido desobedecendo. O outro está perdido obedecendo. Ele obedece o pai para ter o direito sobre as posses do pai. Ele pratica as obras boas não por reverência e amor ao pai, por ver os bens do pai se multiplicando, mas para querer ter direito e dizer é meu e eu digo como usar. Então é uma troca. Quer dizer, a minha obediência pelo direito de dizer você tem a obrigação de me dar as coisas quando eu quiser. Então, é basicamente o cerne da teologia da prosperidade é essa. É dizer, Deus tem a obrigação de me abençoar porque eu obedeço, porque eu faço aquilo, porque eu dou. Isso está equivocado. E o problema é quando as pessoas, pastores, o que se denomina pastor, usa disso para comprar a fé. Aí você entra na parte que você diz, vender lenço. Deixa eu contar a situação que eu passei. Eu tenho uns irmãos morando em Belém do Pará, e uma época eu vou lhe dizer uma situação, agora eu vou contar a vocês, tem uma situação engraçada que eu passei, mas vá. Pronto, e aí uma dessas pessoas chegou para mim e queria vender uma vassoura ungida. E a vassoura custava R$3.000. Cara, a vassoura. Eu digo, não, se eu tivesse R$3.000, eu tinha uma aplicação muito melhor para minha casa do que comprar uma vassoura dessa natureza. Aí a gente vai para a Bíblia, a gente não vê esse tipo de linguagem. Não. Quem está vendendo esse preço está lucrando e está querendo visando simplesmente o dinheiro. E essa não é a mensagem da cruz. Essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem que Deus nos deixou. A gente tem outras preocupações, tem outras, quer dizer, se eu quero abençoar outra vida da outra pessoa, eu tenho que doar. Tanto que Jesus, a linguagem de Jesus é muito forte, né? Que para o mundo de hoje, eu não sei como é que funcionaria para muita gente. Que não considere, isso na comunidade da fé, as coisas que você tem como suas, mas dos outros. Amar o próximo como a nós mesmos. E como é que você vê, aí é uma opinião pessoal, né? Já que a gente está falando desse movimento que tem cada vez mais crescido, porque você sabe, a grande questão hoje da sociedade, seja na internet, seja nos que a gente quer as coisas assim para já, não é? Para tudo, nós vivemos numa sociedade que está acelerada, tudo quer as coisas para já, não é? Então isso também infiltrou-se dentro da religião. A gente quer as coisas para já, logo, tem que ser agora, tem que ser da minha forma. E uma opinião pessoal, como é que você vê? Eu observo muito, às vezes, fico olhando o exagero, né? A questão do reteté, de manifestações, de mistura de candomblé dentro do culto. Como é que você vê tudo? Pronto. Algumas pessoas vão ver uma sociedade pluralista isso como algo bom, porque diria que aí está havendo um sincretismo religioso. Eu acho que isso não é bom, certo? Porque as tradições religiosas elas são diferentes. E eu acho que tem que se respeitar isso. E assim, biblicamente não é, né? Porque assim, eu estou pensando a partir da nossa tradição cristã. Você não vê nada dessas coisas acontecendo nas escrituras, nem na história da igreja, né? De forma nenhuma. Então, não nesse nível. Então, esse tipo de mistura em que a liturgia do culto vira uma liturgia de outra denominação, de outra religião ou coisa dessa natureza. Então, e assim, o culto acaba não sendo focado no contexto cristão para Deus, né? Fica sendo concentrado no indivíduo ou em outras, atrás de bênçãos, essas coisas e tudo mais. E assim, pelo menos na Bíblia, o culto deve ser centrado em Deus e para Deus. E nós é que somos afetados pela presença do Senhor, pela palavra, né, que é dita, aí sim, pelas bênçãos espirituais que emanam do texto, quer dizer, que emana da voz de Deus, que a Bíblia é a maneira que Deus que escolheu para falar conosco, e a revelação máxima desse texto é o verbo encarnado, que é Jesus Cristo, né? Ao Logos, lá em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez
carne. Então, esse é um ponto central dentro da tradição cristã, né? Então, em muitos aspectos, assim, reteté essas coisas não faz parte, pelo menos, da nossa tradição. Como batista, a gente não adere a esse tipo de coisa. Respeitamos as outras pessoas que fazem, mas não faz parte do nosso entendimento como uma coisa saudável para a igreja, como um movimento teológico embasado nas escrituras. Então, nós vemos isso a parte do texto bíblico. Então, Muito nós bem. não praticamos. Eu estava conversando com você agora há pouco, né? Teve um pastor, né, Eliseu, me foi uma figura muito referencial nas décadas de 90. Eu me lembro que a igreja funcionava na minha rua, era no armazém, né? E a figura de Eliseu sempre me chamou muita atenção, um homem íntegro, assim como você, muito sábio, muito íntegro naquilo que fazia. E comecei a conhecer a Igreja Batista justamente através dele, né? Eu me lembro que muitas vezes ele fazia acampamento, era muito interessante, ele fazia acampamentos com os jovens dentro da casa dele, dentro do muro dele, né? Participei de 2, 3, né? Muito interessante. Participamos juntos do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, demos muitas palestras juntas, né? E eu me lembro uma vez, algo me marcou muito na questão de Eliseu, que eu me lembro que uma vez quiseram botar uma briga teológica entre a gente, né? E ele puxou de dentro da bolsa dele uma Bíblia católica e disse, não, eu não vou brigar por isso, porque até a Bíblia que eu uso é de edição pastoral, né? Então não vejo essa necessidade de brigarmos sem necessidade, brigarmos por causa da fé, não é? Então foi uma figura assim que para mim foi falou muito significativa. E ele me dizia sempre uma coisa, ele trabalhava muito com jovem, ele me dizia sempre assim, Marcelo, me questiona muito às vezes quando um jovem meu, ovelha minha, está num campo, pastor, fulano se desencadilhou em outros caminhos. Ele disse, eu vou buscar, mas vou buscar quando estiver na lama, porque justamente foi na lama que o filho pródigo reconheceu o seu erro. Então vou buscar quando estiver no fundo do poço, não é? E realmente ele ia, eu achava muito interessante nisso, ele estava ali, ele ia buscar na rua, ele ia buscar, não é? Uma figura do bom pastor conforme o coração de Cristo, não é? Isso, e assim, eu gosto muito, a Bíblia tem uma lição muito interessante, né? Jesus, ele contou umas parábolas, esse filho pródigo, né, está no contexto de Lucas de outras 2 parábolas, que às vezes ficou conhecido como a dracma perdida, mas é a mulher que tem 10 moedas e do pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, né? E fica com as 99. E ele conta essa parábola porque os judeus acusam ele de estar comendo com publicanos e pecadores. Então, os perdidos seriam os gentios e os achados seriam os judeus, né? De quem herdou a fé desde Abraão, né? Abraão como uma figura reconhecido como o pai da fé. E nessas parábolas tem uma coisa interessante, porque mostra o amor de Deus não só por vamos dizer, aquele grupo que ele pensava que a salvação vinha só para os judeus, né? Só para eles, exclusivo e tal. E não, em Cristo ela transcende a etnia e vai para pessoas que nem de Apocalipse, toda língua, raça e nação, né? Então ela se expande, a fé cristã se expande para outras etnias e tudo mais. E no texto ali tem umas coisas impressionantes, porque a mulher, ela perde a moeda dela, uma das moedas, e ela começa a procurar diligentemente. E com interesse muito grande de achar a moeda, parece que era muito preciosa para ela. E quando ela encontra, ela chama as amigas, mas não só isso, ela chama as vizinhas e faz um grande banquete. Eu sempre fiquei me perguntando, peraí, ela procurou uma moeda, ela tinha 10. E ela faz uma festa, porque encontrou uma moeda. Talvez ela gastou as outras. Então, quer dizer, quando os judeus escutam que para os gentios ser salvo, judeus perderam, isso deve ter deixado eles... Porque eram os religiosos. Eu sempre digo assim, a gente tem que também fazer uma crítica, porque movimentos religiosos a gente mesmo faz mal. O cristianismo fez mal também. A gente teve muito mau exemplo, né? Durante a história. Sim. E quem crucificou Jesus foram pessoas religiosas, claro, que diziam que serviam a Deus, né? Só que estavam enganados. Então a gente também tem que fazer esse movimento de autocrítica, né? O tempo todo. E essa ideia também de buscar o perdido é muito na imagem de Jesus. Que, inclusive, quando ele conta essas parábolas, ele diz, olha, eu vim buscar, não vim para o são, né? Eu vim para o que precisa, o doente, né? Que necessita. Gente, nós teríamos assunto para 2 ou 3 programas. Mas assim, veja. O Santo vai me garantir que da próxima vez vai voltar aqui, vai trazer
você pode trazer um jovem que canta, pode trazer alguma coisa da igreja. Porque assim, como é um assunto muito fascinante, a gente teria a facilidade de passar a noite aqui debatendo, certo? Teríamos essa facilidade de passar a noite debatendo juntos, não é? Eu estou diante de um cooperador muito jovem, quem sabe eu não encontro por aí, um grande pastor lá na principal de João Pessoa, às vezes eu ia lá, é pastor Estevão, que é de Princesa Isabel, não é filho natural de Princesa Isabel. Estevão, a gente se encontrou muitas vezes nos congressos de direito da criança e do adolescente. E assim, o meu desejo é que você progrida, não é? Sempre chegue ao ministério do pastoreio. E assim, parabenizar, não é? Convidar as pessoas que não conhecem, quiserem conhecer o trabalho da Igreja Batista, né? Você já disse onde fica, né? Já disse os horários, mas assim, é um tema tão bom, né? Um tema tão amplo, para uma saúde mental, né? Tão boa, porque justamente falar de fé transforma a mente, nos ajuda, né? Já tem estudo sobre isso. Tem um estudo, antes da gente finalizar o programa, que foi feito pelo o doutor médico, eu já disse isso no primeiro programa, pelo médico Roque Savioli, que é diretor do Instituto do Coração em São Paulo, e ele é diretor de uma ala de estudo do hospital, onde ele fez o seguinte estudo, né? Ele começou a estudar a questão do efeito da fé na saúde do corpo, na saúde mental. E ele fez algo que eu achei incrível, né? Ele começou a buscar aquele estudo da felicidade, que foi lançado por Harvard há um tempo atrás, pegou algumas pessoas já dentro do hospital, né? De vários credos de fé, e disse assim, né? Selecionou, foram 50 doentes, certo? Ele fez isso por um ano. 50 doentes que faziam tratamento semanalmente no hospital. E ligou para muita gente, evangélicos, católicos, e disse assim, aqui está essas 50 pessoas, vocês vão orar durante um ano por essas pessoas, para a gente acompanhar a evolução no quadro clínico dessas pessoas. E o interessante percebeu foi que ele, Lussandro, ele viu e provou uma evolução no quadro dos que eram acompanhados, dos que receberam as orações e que também oravam, e não viu evolução nenhuma dos que assim não faziam. Foram 2 quadros de pessoas, né? As que não oravam, as que não tinham perspectivas de melhora, de saúde, ou não buscava perspectiva, não viu, né, nos estudos evolução nenhuma. E viu uma evolução significativa naqueles que receberam oração e também oraram. Né? E assim, né, quando nós que acreditamos em Deus, é que a gente acredita numa entidade metafísica que está distante. A essa crença, por exemplo, tem um pensador católico, acho que você já tem uma tradição interessante, o Pascal, inclusive inventou a calculadora e tudo mais. Sim. Ele escreveu um livrozinho chamado Pensamentos, infelizmente ficou fragmentos, melhor dizendo. E ele colocava lá, ele escrevia e colocava dentro do terno dele e tudo mais, e tem uma frase que dizia, o Deus cristão não é o Deus dos filósofos da época dele. Por quê? Porque o Deus do iluminismo era o seguinte, eles querem expulsar a religião da esfera pública, e aí eles fizeram o quê? A ideia de um Deus que sim, deu corda no universo, né? Quer dizer, igual faz um relógio, o relojoeiro faz o relógio, e o relógio funciona sozinho, e ele não intervém mais. Então passou-se muito essa ideia de um Deus dessa forma, um Deus deísta, né? Que faz o mundo funcionar, mas não tem mais nenhuma espécie de intervenção. Nós não cremos assim. Nós queremos que Deus intervenha na ordem criada, na ordem criacional. Inclusive questões, às vezes, de saúde, de cuidado, de segurança. Então, a fé tem essa importância, porque não é só porque ela é um mecanismo psicológico. É também, né? Porque a gente é feito disso. Mas porque ela tem efeitos práticos na atuação divina na vida dessas pessoas. Então, não faria sentido a gente fazer parte de um grupo cristão se a gente não acredita nesse tipo de situação. Então tem um filósofo que eu gosto muito engraçado. Se Deus criou o mundo a partir do nada, que nem a gente acredita, né? Ex nihilo, a partir do nada. Então ele fazer um cego enxergar não é problema nenhum. Não tem, então, se ele criou todo esse universo maravilhoso, que hoje a gente fica fascinado com as descobertas, a dimensão das galáxias e tudo mais, muito bem ajustado às leis, né? A constante gravitacional, a cosmológica. Então,
tudo no universo tem um ajuste fino muito preciso. Então Deus quer ter um cuidadoso, né, com a obra de arte tão espetacular. Então ele cuidar de alguém necessitado não é uma grande questão. É muito fácil. Muito bem. Bem, gente, chegamos. E aí, diretor? Chegamos ao final do programa. Um prazer muito grande hoje receber o amigo Lussandro, né, cooperador da BAT, toca violino. Ele não quis dizer não, mas... Não, tá aprendendo. Né? Tocar é algo forte. Gente, geralmente quem faz uma coisa nunca diz que faz, né? Eu já ouvi pessoalmente, né? Já vi. Lussandro, permita-me no final desse programa, antes de dar a pauta do programa seguinte, né? A gente falávamos em percas, né? E o ano passado, né, uma das percas que eu senti muito, né, foi de Ataragildo, né? Porque assim, foi alguém que eu conheci através de Terezinha, e eu me lembro que eu ia sempre à casa dele com Bezerra, convidado por ele para fazer pequenas discussões bíblicas. E talvez poucas pessoas sabem disso, mas a gente, através disso aí, infelizmente, só tivemos 2, né? 2 momentos, não foi possível fazer mais. Nós criamos, por uma brincadeira, né, junto com ele, o chá teológico. Nós se juntávamos na casa de Bezerra para tomar chá e falar de fé. Né? Então foi alguém que eu senti muito. Né? A morte, dirigir aos irmãos da Batista meus sentimentos e dizer assim, né, que a vida vale a pena quando a gente conhece também pessoas que nos ajudam a somar. Então eu parabenizo você, né, faço votos de muita prosperidade e muitas bênçãos no teu ministério, certo? E antes de terminar, antes das suas considerações finais, gente, quinta-feira nós vamos falar de cultura. Estou trazendo aqui 2 figuras, né? Vamos falar da história de Princesa a partir de um documento muito bom do historiador Francisco Florencio, fantástico o documento, se você quiser eu lhe mando. E vamos falar da história de Tavares, né? 2 histórias tão interligadas, o pessoal nem sabe. Mas está muito interligada a história de Princesa e Tavares dentro da história. Né? Então vamos falar disso. Né? Cultura, história, conhecer um pouco da nossa história. Qual a mensagem que você deixaria hoje, não só para os irmãos da Igreja Batista, mas para todos os cristãos que têm fé? Né, desde agradecer pela oportunidade. Teremos outras vezes, viu? Será um prazer. Você, a Júlia, né? E Hélio, aqui me receberam muito bem. Fico muito honrado em estar aqui com vocês, conversando, né? Os talentos, né, de nossa cidade. A iniciativa é sensacional da Mil, então agradecer também, isso é muito importante para a cidade, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Então só tenho que agradecer com a nossa comunidade aqui, a Igreja Batista. A nossa ideia é ajudar as pessoas, tentar ajudar no caminho da fé também, né, através da palavra. A gente entende, sim, que a palavra faz diferença na vida das pessoas e tudo mais. E a mensagem é a mesma, né? Aquela que mudou a história do mundo, que dividiu o mundo antes e depois. Deem atenção a Cristo. Deem atenção à cruz de Cristo. Eu li um livro esse ano que foi muito importante para mim, sabe? A maior escritora americana do século XX. O nome dela é Flannery O'Connor. Puder ler depois, o nome do livro é Sangue Sábio. E é de um jovem que volta do exército, filho de pastor, mas ele se rebela. Ele não quer mais a fé, ele tendo consciência do seu ateísmo, mas ele fundou uma igreja. A igreja sem Cristo crucificado. A igreja onde o cego continua cego, o aleijado continua aleijado e o morto continua morto. E o que Hazel Mottes queria e o que o mundo quer é tirar a cruz da gente. Não dá. E não dá, né? E o que o cristianismo faz, o que a cruz faz é tirar a gente, né? Quer dizer, colocar Deus em primeiro lugar. Então, a mensagem que eu diria é essa. A que mudou o mundo, que é Cristo. Olhem para ela, para essa mensagem. Cristo faz uma diferença muito grande. O seu ministério foi de transformação muito grande, principalmente espiritual. A primeira vinda dele não foi para transformar o mundo social, então ainda há muito mal, a guerra. Mas se a segunda vinda dele, como está no credo, né? Que morreu, né, foi crucificado, seu Pôncio Pilatos, ressuscitou ao 3º dia, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Então, nessa segunda vinda, haverá uma restauração que a gente tanto deseja, que nem diz Apocalipse, onde não haverá nem choro e nem ranger de dente. Essa é a nossa esperança. Então, a mensagem é a de Cristo, né? É para isso. E obrigado por tudo, foi um prazer. Eu que agradeço, você que está em casa, mas depois eu vou lhe pedir uma oração para a gente encerrar o programa. E quero terminar com a frase de Agostinho, né? Que ele diz assim, dentro daquela
questão toda da briga interior dele para conhecer a Deus, isso não é o homem que encontra a Deus, né? Mas é Deus que encontra o homem, porque Deus não é um verbo, é uma verdade encarnada, é Cristo, né? Então, esse desejo, né? E agradecer a vocês da Igreja Batista, porque muitas vezes até eu, como psicólogo escolar, quando muitas vezes não tenho, sabendo do trabalho de vocês, já enviei, acho que uns 2 jovens, né? Terezinha, leve, conversa, e vejo a boa vontade de vocês quando acolho, quando agradeço de coração. E só um detalhe, você citou Agostinho aí, eu sempre brinco lá na igreja, se eu fosse católico, Agostinho seria meu santo padroeiro. Porque eu amo Agostinho, sabe? Eu também adoro. É demais, demais. É uma das pessoas, assim, teólogos que faz uma diferença muito grande em minha vida. Até hoje leio. Eu também E leio gosto também, muito. é um espetáculo. Querido, nos dê a alegria, né, e a graça de concluir esse momento, essa discussão gostosa, que nós vamos voltar, viu? Já está convidado para outras vezes, não é? Nos dê a graça de uma oração nessa noite. Querido Deus, Santo Pai, te agradecemos, a Deus, por esse momento maravilhoso. Conversamos coisas do Evangelho, coisas da vida prática, do cotidiano, que além das coisas sobrenaturais, é nas coisas naturais e cotidianas que o Senhor também se revela. Abençoa a todos e essa iniciativa maravilhosa. Foi um prazer estar aqui com essas pessoas que fazem um trabalho incrível. Deus nos abençoe e abençoe esse trabalho. Em nome de Jesus, que morreu naquela cruz. Amém. Amém. Né? Que você em casa também seja muito abençoado. Tenha um final de semana abençoado. Né? Nós estamos aí, vamos falar disso depois, né? O pessoal está aí na euforia. Interessante o mundo, né? Nesse aceleramento. Termina-se o ano novo, já fala aí de carnaval, uma festa. Eu particularmente não gosto, né? Eu espero contar outras vezes com sua presença, agradecer a nosso diretor, Hélio Mendes, e Júlia, que está aqui nos bastidores, não é? Agradecer muito. Quinta-feira nos encontramos, se Deus quiser, Lussandro. Um grande abraço. Não é? Um abraço a todos os irmãos batistas, cristãos, um abraço a todos e até quinta-feira, se Deus quiser, com o programa. E obrigado também pela audiência. Deus abençoe a todos. Muito bem. Um grande abraço.